um só dia nos teus atos valem mais que 1000. Pois em tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscar, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificar, porque eu amo a tua casa, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. E as palmas bem forte. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para. Eu encontrei os seus altares. Um só dia nos teus atos valem mais que 1000. Pois em tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a busca, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua casa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificar. Vamos mais uma vez do início. Pra ti. Vamos mais uma vez. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei, Senhor, os teus altares. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus átrios, um só dia nos teus átrios valem mais que 1000. Pois em tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscar, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa, que eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua casa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti, pra ti, pra ti. Refúgio seguro, lugar de proteção, lugar de proteção. Banquete na mesa, banquete na mesa, lugar de provisão. Amigos, família, amigos, família, lugar de comunhão, altar de glória, altar
a buscar, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua casa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. E as palmas bem forte, porque eu permaneço tua casa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua casa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Pra ti. Pra ti, Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, estarmos juntos, reunidos como igreja, como é prazeroso, como é gratificante louvarmos o seu santo nome, declarar que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e que não há outro igual ao nosso Deus, não há outro que se compare ao nosso Deus soberano e fiel. Tu reinas, Senhor, sobre a terra, sobre o céu. Não há outro como tu. Declare comigo, soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro, não há outro como reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro, Senhor, que se compare a ti. Não há outro como tu. Soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro como tu. Aquele que reina sobre a terra e céu. Tu és, Senhor, és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Só a igreja. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar. Tu és tudo pra mim. Declare isso, que isso seja uma verdade. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Mais uma vez. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O teu reino é eterno, firmado em justiça e misericórdia, igualdade, bondade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. As minhas mãos se levantam e declaram que tu és o Rei dos Reis. Dizer que tu és o Senhor dos Senhores. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja, nós te adoramos, nós te adoramos. Te adora, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Como igreja te adoramos e declaramos que tu és o nosso Rei, que tu és o nosso Senhor, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que confiamos a nossa rocha inabalável. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Vamos declarar pra dizer que tu és Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Como igreja declaramos, Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos declarar mais uma vez pra dizer que tu és o Rei. E declarar, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só igreja, teu reino é eterno,
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja, nós somos, Senhor, a tua igreja. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, nós te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declara assim: a minha casa te adora, a minha casa. A minha casa te adora. A minha casa te adora. A minha família te adora. A minha família te adora. Minha família te adora. Agora a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus em adoração, em adoração. Te adoramos, Deus. Esse louvor, ele é novo para a igreja, talvez alguns conheçam, não é novo no nosso meio, mas é a palavra cantada. É a palavra sendo cantada. Essa palavra se encontra em Romanos, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35. Nós vamos cantar uma vez, nós vamos repetir uma segunda vez. Mas esse é o nosso propósito: cantar, anunciar o Evangelho, falar e dizer aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor a ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nós vamos repetir esse louvor, essa canção, a Bíblia cantada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem isso, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor, que está em Jesus Cristo. Pois estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar, nada, 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 nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar. Glórias a ti, Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que bênção, meus irmãos. Como é bom enfrentar as lutas, as dificuldades do dia a dia, as provações, e saber que nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. Como isso é valioso.
Ah, se a igreja entendesse isso, de fato, nada poderia nos afastar da presença do Deus Santo, independentemente das lutas, das batalhas, das perdas, porque a maior bênção que um homem pode receber do Senhor Jesus Cristo já recebeu, que é a vida eterna, a salvação eterna, e nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que esta verdade seja imputada, Senhor, na tua igreja, não somente na igreja do Meia, mas na tua igreja. Possamos, ó Deus, nesses dias viver de fato um avivamento, Senhor. A igreja não anda bem, ó Deus, a igreja evangélica não anda bem. Só o Senhor para levantar a tua igreja, Senhor. Só uma ação sobrenatural, irresistível do Espírito Santo, neste verdadeiro vale de ossos secos, ó Deus. Só o Senhor, Deus, pode soprar. Nos usa, Senhor, usa a igreja do Meia, usa os teus servos pelo Brasil, os pastores, os homens que o Senhor separou. Levanta aqueles que estão se afastando dos teus caminhos, homens, ó Deus, que me abençoaram tanto, ó Deus, no passado, mas que a cada dia eu vejo se perdendo com a política, com o poder. Tem misericórdia, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos nessa manhã, de poder estar diante da tua santa e poderosa presença e lhe prestar um culto. Recebe, Senhor, nesta manhã o louvor da tua igreja, a adoração da tua igreja. Vamos cantar o nada, nada poderá separar, essa partezinha bem lentinho. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Você pode sentar, fala com seu irmão que está aí ao seu lado, né? Amém. Glória a Deus. Alguns anúncios importantes. Um pouquinho d'água aqui. Primeiro anúncio é que hoje à noite nós não teremos culto aqui. Eu nem sei como é que está a rua, eu não sei como é que está esse carnaval, né? Mas por prudência, a gente achou por bem hoje à noite não ter culto. Eu me desloco lá da Vila da Penha, a avenida que nós passamos é um pouquinho perigosa, muito mais nesses dias, então achamos por bem hoje à noite sermos prudentes e não teremos culto, tá certo? Mas que bom que você está aqui nesta manhã, como eu sempre digo, não para assistir um culto, né? Ninguém veio aqui assistir um culto, nós vemos um bom filme, uma boa peça teatral, né? Uma boa música, né? Uma orquestra, enfim, uma música bem tocada. Mas o culto não, você vem prestar um culto a Deus, com louvores, adoração, orações. E é muito difícil você passar toda uma semana longe das Sagradas Escrituras, sem momentos de oração, e chegar aqui e prestar um culto a Deus. É difícil, né? Às vezes nós chegamos, se passamos uma semana assim vazios, né? Então é importante que mesmo durante toda essa agitação que nós vivemos, e todos vivem, eu entendo isso, mas separarmos momentos para alimentar a nossa alma, porque senão é muito difícil. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja dependendo da música X, né? A música que ela gosta de ouvir,
para que ela possa sentir aquele arrepio, enfim. Mas isso não é o propósito da adoração. O propósito é você chegar aqui e prestar um culto a Deus. Claro que existem músicas que nós não gostamos, isso é normal, não é pecado não. Tem músicas que eu não gosto de cantar aqui, mas quando é colocado, não, vamos adorar a Deus, porque não está aqui por minha causa. Mas tem músicas que eu acho até chata, né? Isso não é pecado não, mas nós temos que prestar o culto a nosso Deus, tá certo? Quarta-feira estaremos aqui orando, intercedendo. Um anúncio importante, né? Eu até coloquei no grupo. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui, um profissional, ele vai estar ali vendo o que falta para a finalização do berçário. Nós vamos botar um teto bonitinho de isopor, drywall, vamos usar do lado ali umas paredes de isopor também. Temos que pintar também, a Simone quer que pinte, deixe tudo bem bonitinho. Então, isso tudo, mais a mão de obra, eu não vou precisar fazer campanha com a igreja. Graças a Deus, nós vamos conseguir. Mas essa semana, o técnico do ar-condicionado me ligou e falou: pastor, tem uma promoção muito boa do ar aí para a igreja. Eu fui e comprei. Para eu instalar esse ar-condicionado, para eu pagar o ar-condicionado, o material e a mão de obra, eu vou precisar fazer uma pequena campanha, como eu já disse, lá no grupo da igreja. Então, eu preciso, com muita tranquilidade, como eu sempre faço, quem puder, quem quiser, quem estiver podendo, eu preciso, para a gente não ficar pesado, de 20 pessoas, né? Para que não, alguém, eu dava mais alto, um valor mais baixo, não. Mas se eu conseguir 20 pessoas com R$25 ou R$30, a gente consegue vencer esse desafio. Eu dividi a máquina em 10 vezes e tem um material. Então, se você quiser, se você puder, se não puder, não vou ficar bicudo com você, não vou ficar chateado, nada disso, tá bom? Mas se você quiser, no final do culto, se procure o obreiro Ricardo, aquele rapaz ali, ó, tá? E ele vai estar anotando o seu nome, você vai dizer: ó, Ricardo, eu vou participar dessa campanha de 10 meses, a partir do dia 17 de maio, a primeira parcela. Então você vai dar o seu nome e vai dizer: olha, eu vou contribuir com 25 ou 30. Você fica à vontade. Tá certo? Então, durante 10 meses, você vai ter esse compromisso de, fora a sua contribuição, dar essa oferta aí para a campanha da igreja. Se você não puder, nós continuamos amigos, já comprei a máquina, mas eu preciso, para essa parte, só para vocês terem uma ideia, eu acho que nós vamos gastar mais de 20 metros de cabo PP, é um cabo especial, tem que ter 3 vias, para fazer o aterramento, para a máquina não perder a garantia. O rapaz é chato pra caramba, é um ótimo profissional. Só o metro, R$16. Então, eu acho que vou gastar 20 ou 25 metros. Então, para instalar, comprar o material, pagar essa máquina, eu preciso da ajuda da igreja. Então, quem puder, no final, procure o obreiro Ricardo, ele vai estar com a plancheta, e você vai dar o seu nome durante 10 meses, R$25 ou 30, porque às vezes sempre acontece algum imprevisto. Tá certo? Então, essa vai ser a nossa campanha. E se Deus quiser, se não houver imprevisto, atraso, no final de maio, início de junho, já teremos o nosso berçário. E melhor, temos até pessoas para trabalhar no berçário, olha que benção. Então, nós já temos 2 bebês, e quem sabe virar outros também. E é sempre bom ter um berçário bonitinho, bem organizado, porque quando chega um visitante, né, nós já perdemos pessoas aqui porque não tinha um berçário. E a pessoa não teve fé e foi embora, e não vai participar do berçário novo agora. Tá certo? Então, é importante para a igreja. Outro anúncio importante, domingo que vem é 1º de maio. Então, a gente vai dar uma pausa na exposição de Tiago, e mês de maio aqui na Nova Vida, como em outras igrejas, é o mês da família. Então, todo domingo pela manhã, eu vou trazer uma mensagem direcionada para a família. Tá certo? Então, traga a sua família, esteja presente. Então, todo domingo de maio, pela manhã, estarei falando para famílias, assuntos específicos. Nós vamos tirar da própria palavra de Deus, não vamos inventar nada. Tá bom, meus irmãos? Então, esses são os nossos anúncios. E Manorma fez aniversário, Danilo, daqui a pouco nós vamos orar por eles também. Tá bom? E se nessa manhã, estamos chegando já no fim do mês, mas se você tem uma contribuição, você pode pegar o envelope, colocar na salva, você já sabe, já conhece os nossos compromissos, durante todo o mês. Nós não temos ajuda de fora, de ninguém. Tudo que nós estamos fazendo aqui, primeiramente, é o nosso Senhor e vocês. Deus tem usado a vida de vocês. Sou muito feliz por isso. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai,
Obrigado por tudo que tem acontecido aqui na parte financeira, Deus. Somos uma igreja pequena, mas o Senhor tem mantido essa igreja com as portas abertas. Já passamos por uma pandemia, estamos passando por uma crise, uma guerra que tem influenciado a nossa nação, e o Senhor mantém essa igreja com as portas abertas. Sinal, uma confirmação de que esse trabalho é do teu coração. Nós estamos procurando, há quase 10 anos, pregar a tua palavra, edificar famílias, pregar o evangelho, para que essa igreja cresça de fato, uma igreja piedosa, temente a ti, conhecedora da tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, de dinheiro para isso. O Senhor tem nos ajudado. Sou grato a ti. Peço também que em meio à crise, porque o Senhor não está preso a esta crise, o Senhor mantém, ó Deus, o emprego, a fonte de renda de cada trabalhador, aqueles que estão desempregados. Te pedimos, abre uma porta de emprego. E te pedimos também que o Senhor não apenas continue abençoando na área financeira, mas em todas as outras áreas. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Se você tem uma contribuição, se já colocou, vai colocar, fica à vontade. Irmã Norma, Danilo, vem aqui à frente. Vamos orar também pela nossa irmã Mauricéia. A sua filha veio aqui, falou com a Simone, ela foi internada mais uma vez. Vamos orar pelos nossos irmãos. 23 anos, Danilo? É isso aí, né? Tem cara. A esposa, cada perna. Vamos orar, estenda as suas mãos. Vamos abençoar os nossos irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que completaram mais um ano de vida e na tua santa e poderosa presença. Ser com eles. O Senhor conhece o coração deles, aquilo que eles têm apresentado a ti, as suas necessidades, propósitos, metas na família, no trabalho, enfim. Nós queremos nesta manhã entregar o coração deles nas tuas mãos, para que o Senhor continue abençoando. É o que nós te pedimos nesse dia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Uma salva de palmas para eles, mais uma vez. Parabéns, amém? Podem sentar. Parabéns, mais uma vez, com o nome. Vamos orar pela irmã Mauricéia. Mas abra sua Bíblia em Tiago. Já deixa aberto aí. Capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Então, mês que vem, vou dar uma pausazinha e vamos entrar no mês da família. Tiago 2, do 1 ao 13. Eu vou ler, depois nós oramos pelo texto e pela nossa irmã. O que vai ser dito nessa manhã é muito importante, que eu peço a Deus é que Ele abra o seu entendimento, o seu coração para compreender algo tão simples, mas tão importante. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Preste bem atenção, pontue aí o texto, os versículos, aquilo que chamar a sua atenção. Diz assim o texto sagrado: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disser, aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disser ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos
em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastaram para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir primeiramente pela nossa irmã Mauricéia. Mais uma vez foi internada. Toma tua filha nas tuas mãos, cuida dela, ser com os médicos e restaura a saúde dela. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, que esta palavra tão importante seja imputada no coração da igreja do Meia. Que o Senhor possa abrir a mente, o coração, os olhos, para que de fato eles compreendam o que será dito nessa manhã. Possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas praticar o que o Senhor falará conosco através da tua palavra. Eu peço a tua ajuda, eu peço a tua graça, a iluminação do teu Espírito, para que eu possa ser claro com a tua igreja. É isso que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês notaram, diante de tudo que nós já vimos, quantos problemas Tiago tem tratado nesta carta. Eu não sei se vocês pararam para perceber. Crentes que não sabiam diferenciar o que era provação e tentação. Crentes sem sabedoria para enfrentar as provações. Crentes fracos na fé. Crentes murmuradores. Crentes que não estavam prontos, animados, dispostos, entusiasmados, preparados para ouvir a palavra de Deus. Crentes que se consideravam religiosos, mas não eram. Crentes que pensavam que eram piedosos, tementes a Deus, mas não eram. Crentes que, na verdade, eram pessoas que demonstravam ser, entre aspas, santas, mas viviam falando mal dos outros, ou seja, pessoas fofoqueiras. Tudo isso Tiago está enfrentando nessa igreja. E Tiago então diz para essas pessoas que elas estão se enganando, pois a religião delas não serve para nada, ou seja, não tem nenhum valor quem anda dessa maneira que ele está exortando. E meus irmãos, estamos tratando de problemas que faziam parte da igreja do primeiro século, mas que estão bem vivos na igreja do século 21. E se você duvida, vamos refletir juntos. Pois será que na igreja do século 21 tem crentes que não sabem diferenciar o que é provação e o que é tribulação? Será que tem? Claro que tem. Crentes que não têm sabedoria para enfrentar as provações, portanto precisam orar e pedir a Deus sabedoria? Será que tem? Crentes precisando, tem? Será que em nosso meio tem crentes fracos na fé? Será que existe em nosso meio crentes murmuradores? Sim. Será que em nosso meio tem crentes que não estão prontos, animados, dispostos, entusiasmados, preparados para ouvir a palavra de Deus? Será? Sim. Será que no nosso meio existe crentes que se consideram religiosos, piedosos, tementes a Deus, mas não são? E não me refiro apenas à igreja do Meia. Será que existe em nosso meio crentes fofoqueiros?
Claro que existe. Então, meus irmãos, os problemas são os mesmos. Claro que existem outros, pois estamos no século 21, então nós enfrentamos problemas da nossa época, assim como Tiago enfrentou problemas próprios da sua época, mas muitos se repetem. Então, nessa manhã, eu começo esse sermão pedindo a oração da igreja, para que Deus me ajude, para que Deus me dê graça, para cuidar das suas ovelhas, para cuidar da sua igreja. Amém? Estava meditando nessa carta, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da direção de Deus, então ore pela minha vida. Bom, no capítulo 2, que vamos começar agora, Tiago, ele continua apagando incêndio, né? Resolvendo problemas. Então ele diz aqui no primeiro versículo, preste atenção, ele diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. É como se Tiago estivesse dizendo assim para eles: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, crentes religiosos, ou seja, como crentes tementes a Deus, piedosos, que foram gerados pela decisão divina, salvos em Cristo Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. É como se ele estivesse dizendo: pelo amor de Deus, não façam isso. Então vemos que Tiago começa esse capítulo censurando essa prática que havia na igreja, pois esses crentes estavam fazendo diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Tiago começa a mostrar então que eles, como crentes em Jesus, não deviam fazer isso, pois Jesus não agiu assim com eles quando ele os salvou. Ele não fez acepção de pessoas, Jesus foi imparcial, ou seja, Jesus é o nosso grande exemplo. Em Atos 10:34, diz o seguinte: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Pedro entendeu que Jesus salva qualquer tipo de pessoa e não somente os judeus. Ele começa a entender isso lá. E o que é ser parcial? É ser injusto. É quem julga ou analisa tendenciosamente, que age com segundas intenções, que age a favor ou contra sem se importar com a verdade dos fatos. Era isso que estava acontecendo nessa igreja. Eles estavam tratando os ricos de uma maneira e os pobres de outra maneira. Ou seja, o tratamento com o irmão pobre não era o mesmo com o irmão rico. Estava havendo aqui parcialidade, estava havendo acepção de pessoas, como mostra em outras versões. Versículo 2-4, Tiago diz: suponham, ele chama a igreja a reflexão, suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestindo com roupas finas, e disser: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disser ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés. Versículo 4, ele pergunta: não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? E a resposta é sim. É como se a igreja estivesse cheia aqui, né, nesse domingo, e de repente chega uma senhora bem humilde, e só resta um lugar para ela, e o obreiro encaminha a senhora para sentar. Mas logo em seguida entra pelas portas da igreja uma senhora rica, e eu digo aqui do púlpito: coloque essa senhora nesse lugar e deixe a outra ali em pé, ou então coloque ela aqui no chão. É isso que ele está querendo mostrar. Dessa forma eu estaria agindo pela aparência da mulher rica, eu estaria agindo com parcialidade. E meus irmãos, na igreja não deveria existir isso, mas infelizmente existia na igreja do primeiro século e existe na igreja do século 21. Tem igrejas que o membro que tem mais posse é mais respeitado que o irmão que não tem. O
que tem mais posse sempre consegue fazer gabinete com o pastor, o outro não. Tem pastores que bajulam o membro, que tem o dízimo alto. Tem igreja que os pastores dão cargos a pessoas porque tem posses. Por incrível que pareça, tem igrejas que homens são ordenados porque tem dinheiro. Então ordena ele como pastor para prender o irmão, vincular o irmão ao ministério. E a igreja que age dessa forma, o pastor que age dessa forma, precisa ouvir a pergunta que Tiago fez no versículo 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Sim, estão. Meus irmãos, todos nós aqui somos iguais diante de Deus. Todos nós somos miseráveis, pecadores, salvos mediante a graça de Deus. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Se um rico se converter aqui, terá o mesmo tratamento que todos têm. Deverá ser pastoreado da mesma maneira que os outros que não são ricos. Ele deve receber apoio, ajuda, como também ser ensinado, exortado e corrigido quando for necessário, como deve ser com todos que são pastoreados. Ou seja, em hipótese alguma deve haver acepção de pessoas, deve haver parcialidade. Então era isso que Tiago estava enfrentando, e nós enfrentamos isso também na igreja do século 21. Versículo 5, Tiago diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdar o reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago não está querendo dizer com isso que Deus não escolhe o rico. Não é isso que ele está querendo dizer, pois Deus também salva o rico. Mas a grande verdade é que em todo o mundo existem mais pobres do que ricos. E Deus não deixou de escolher o pobre por conta disso. Deus não fez acepção de pessoas, pelo contrário, Ele os escolheu e os tornou ricos em fé, herdeiros do seu reino. Então Tiago começa a explicar. Aí Tiago continua no versículo 6, mas vocês, aí ele aponta para a igreja, têm desprezado o pobre. Aí ele diz, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Ou seja, se chegasse um pobre na igreja, eles desprezavam. Mas se chegasse um rico, eles davam muita atenção. Meus irmãos, observe que tipo de cristianismo esses crentes estavam vivendo. E chama a sua atenção para mostrar que esses crentes estavam debaixo dos ensinos do pastoreio de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não era o pastor Walter, não, era Tiago. Meu irmão de Jesus. Então note que mesmo que uma igreja seja pastoreada por um pastor piedoso, que teme a Deus, não é a garantia que tal igreja seja uma igreja piedosa. Na verdade, o que torna uma igreja piedosa é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E nos parece que alguns crentes nessa igreja tinham muita dificuldade para ouvir e praticar a palavra, como também nos nossos dias. Meus irmãos, eu cresci na igreja ouvindo que a igreja é o que o pastor é. Eu estudei certa vez sobre liderança e é chamado de a lei do teto. A igreja é o que o pastor é. Claro, irmãos, que toda liderança influencia a sua audiência, isso é um fato. Mas colocar esse pensamento como norma está errado. E geralmente essa ideia é muito lembrada quando a igreja não está bem. Aí os membros, aqueles que têm essa visão, falam logo, mas a igreja é o que o pastor é. Por exemplo, se o pastor não é um homem de oração, aí muitos dizem, a igreja é a cara do pastor. Ou seja, se o pastor não é um homem de oração, a igreja também não é. Claro que o fato do pastor não ser um homem de oração influencia a igreja. Agora, dizer que a igreja não é uma igreja de oração por causa do pastor é ter uma visão limitada da situação. Dizer isso contra o pastor é algo maldoso. Pois tem pastores
que são homens de oração. Conheço vários. Estudiosos da palavra, que ensinam sobre oração, que ensinam sobre a importância da palavra, mas tem crentes que não gostam de orar, mesmo tendo um pastor assim. Que não gostam de estudar a palavra. Meus irmãos, a dificuldade de muitos crentes da igreja contemporânea é a mesma dificuldade dos crentes da igreja do primeiro século, ou seja, são crentes que não estão prontos, animados, dispostos, entusiasmados, preparados para ouvir a palavra de Deus. Esse é o grande problema. E muito menos praticá-la. Por sinal, 90% dos problemas que os crentes vivem é falta de praticar a palavra de Deus. Então essa história de que a igreja é a cara do pastor não é normativo, não é regra, não é. Essa lei chamada lei do teto cai por terra, isso não faz sentido. E o grupo aqui que Tiago está exortando, ensinando, ou seja, essa igreja era a cara dele? Não, não era a cara de Tiago. Meus irmãos, esses crentes nunca viram Tiago agir da maneira que eles estavam agindo. Nunca viram. Mas voltando para o versículo 6, Tiago diz, mas vocês têm desprezado o pobre. Aí ele faz aqui duas perguntas. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? E a resposta é sim, são eles. Então, como já disse, se chegasse um pobre na igreja, eles desprezavam, mas se chegasse um rico, eles davam muita atenção. Tiago, então, no versículo 6, faz duas perguntas para que eles refletissem. Primeira, ele diz, pergunta, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? E a resposta é sim, são os ricos. Agora, Tiago não está querendo mostrar que todos os ricos agem dessa forma. Ele não está generalizando, mas em toda a história é comprovado que quem mais persegue e prejudica a igreja são os poderosos, são os ricos. E aqui Tiago está se referindo a homens incrédulos, que os oprimiam por causa da fé deles, que os arrastavam para os tribunais. E eles, a igreja, estava valorizando esses homens. Agora notem a próxima pergunta que Tiago faz para mostrar o seu argumento de que esses homens não deveriam ser valorizados. Versículo 7, olha só. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Está falando de Jesus aqui. Esses homens que eles estavam honrando, valorizando, Tiago diz que eles difamavam o nome de Jesus. Tem uma versão que deixa isso muito claro, pois diz assim, não são eles também que desprezam o honroso nome de Cristo, que marca as vossas vidas de cristãos? Meus irmãos, esses homens difamavam o nome de Jesus. Eles falavam impiedosamente de Jesus, eles blasfemavam, eles insultavam o nome de Jesus, eles falavam mal do nome de Jesus, e esses crentes queriam honrar esses homens, valorizá-los. E eu pergunto, será que a história não se repete em nossos dias? Muito mais nesse ano eleitoral? Claro que sim. Muitas igrejas, nesses dias, estão colocando em seus púlpitos homens desse tipo. Muitos pastores honram esses homens, ou seja, homens que difamam o nome de Cristo. Talvez não façam isso com palavras, eu não sei, mas certamente fazem com o estilo de vida que levam. Estão colocando homens assim, valorizando homens assim. A igreja Cristã Nova Vida tem muitos defeitos, muitos, mas esse nós não temos. Você nunca vai ver um político em cima do púlpito. Se você ver, alguma coisa estranha com aquela igreja. Temos muitos erros, mas esse não. Então essa igreja estava valorizando esses homens, como muitas igrejas, muitos pastores estão valorizando. Esse ano é período de algum boneco chegar ali, bater na porta, pastor, aí oferece uma ajuda e pede voto. Aparece aqui de vez em quando. E até outubro vamos ver muito isso acontecendo. Meus irmãos, esses cristãos estavam mais dispostos
a tratar essas pessoas com respeito e atenção do que seus próprios irmãos, se fossem pobres. Olha só, buscavam a amizade deles, veja como isso é atual. Em vez da amizade e do favor dos seus irmãos cristãos mais pobres, mesmo eles, difamando o nome de Jesus, falando impiedosamente de Jesus, blasfemando, insultando o nome de Jesus, falando mal do nome de Jesus. Meus irmãos, tem igrejas ricas que um membro pobre, pouco influente, não consegue marcar gabinete com pastor. Incrível isso. Outro dia eu vi alguém dizendo que para marcar um gabinete com o pastor X foi uma dificuldade tremenda. E o mais impressionante é que ele contava como se fosse algo mais normal do mundo. Quando na verdade não deveria ser, mas são pastores que só fazem gabinete com um membro do alto escalão, né, entre aspas, ou seja, um membro que é influente, que contribui com valor alto. Mas isso não deveria existir nas nossas igrejas. O pastor, ele não é uma celebridade. Eu não sei quem inventou essa história. O pastor, ele não é alguém especial. O pastor, ele não é o ungido do Senhor. Só existe um que é o ungido do Senhor Jesus Cristo. A mesma unção que está sobre a minha vida, está sobre a sua. Porque a unção no Novo Testamento fala do Espírito Santo. Todo pastor deve ser um servo de Cristo, como o próprio Tiago se apresenta, né, para a sua audiência, como já vimos no início dessa carta, quando Tiago se apresenta, lá no capítulo 1, versículo 1, que diz: Tiago, servo de Deus, Tiago, escravo de Deus e do Jesus Cristo. É assim. Eu não sei onde eles aprendem isso. E mais, pastores que agem assim estão cometendo o mesmo pecado que era cometido nessa igreja. Meus irmãos, versículo 1, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E o que muitos pastores têm feito, e alguns membros também, é justamente isso. Fazem diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade, fazendo acepção de pessoas. Meus irmãos, que Deus me ajude para que eu jamais haja dessa forma. Porque às vezes você começa bem, mas termina mal. Precisamos da graça de Deus. Que Deus ajude a igreja do Meia para que ela não cometa esse pecado. Amém? Aí Tiago diz para eles no versículo 8 e 9. E aqui a coisa começa a apertar. Tiago começa a apertar aqui agora. Aí ele diz: se vocês de fato obedecer à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Versículo 9: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Observem o que Tiago diz no início do versículo 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura. Mas a questão é que eles não estavam obedecendo à lei do reino encontrada na Escritura. E qual era a lei do reino? O texto diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Que é a lei suprema, que é o amor. Que é muito pouco pregado, divulgado, vivido, não dá ibope. E Tiago continua no versículo 9: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então o que Tiago está mostrando é que eles não estavam obedecendo a lei do reino encontrada na Escritura, que é ame o seu próximo como a si mesmo, que é a lei suprema do grande rei, o amor. Eles, na verdade, estavam sendo parciais, eles estavam fazendo acepção de pessoas, desprezando o pobre, discriminando o pobre, eles não estavam amando o próximo como a si mesmo.
portanto estavam pecando e seriam condenados pela lei como transgressões, como mostra o versículo 9. E Tiago, no versículo 10, explica por que eles seriam condenados pela lei. Aí ele diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, esse é o problema da lei, torna-se culpado de quebrá-la inteira. Essa era a dificuldade da lei. Você cumpre a lei? Tá bom. Se quebrar um mandamento, pecou. Nós temos que entender que Tiago está falando para uma audiência de judeus convertidos, mas que ainda praticavam a lei, mas de certa forma não prejudicavam o cristianismo deles. Quando lemos essa carta, observamos que Tiago não está escrevendo para gentios, mas sim para judeus. Lá no versículo 1 do capítulo 1 mostra isso. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então a audiência aqui são de judeus convertidos. E o Novo Testamento não dá nenhuma indicação que se tenha pedido aos judeus que abandonem imediatamente a prática da circuncisão ou que ignorassem as festas judaicas. Tiago também em nenhum momento condena a prática desta lei de Moisés. Imediatamente não. Isso seria algo paulatino. Porém, ele deixa claro para os judeus convertidos, versículo 10, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se eles diziam que cumpriam a lei de Moisés, mas estavam quebrando o mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, eles estavam pecando. E Tiago continua explicando para eles, versículo 11 e 12. Era um ótimo pregador, falava do problema e explicava, versículo 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Fale e haja como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, já que eles falavam tanto da lei, já que eles procuravam praticar toda a lei, já que eles não adulteravam, não matavam e cumpriam outros mandamentos da lei, eles tinham que cumprir também o que Tiago fala no versículo 8. Se vocês de fato obedecer à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Pois se eles não obedecessem, eles seriam condenados, como mostra o versículo 9. E Tiago, ele conclui esse bloco dizendo o seguinte, e aqui a coisa aperta, versículo 13, e você vai entender. Porque, continuidade do versículo 12, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quem não amasse seu irmão pobre como a si mesmo, seria julgado. Quem agisse com parcialidade com seu irmão pobre, seria julgado. Quem fizesse distinção de irmão para irmão, seria julgado. Quem não agisse com misericórdia, seria julgado. E a única maneira de evitar o juízo de Deus seria agir com misericórdia com seu irmão, agir com misericórdia com o próximo. Olha como é que nós não estamos acostumados com isso. Pois Tiago diz no fim do versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quem tivesse misericórdia do seu irmão, a ideia aqui é essa, pobre, quem tivesse misericórdia do seu próximo, quem não o tratasse com parcialidade, se não houvesse acepção de pessoas, eles estariam livres do juízo, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Do contrário, o juízo de Deus viria sobre eles, e tudo isso estava ligado à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Os versículos, eles se encaixam. Pois quem ama o seu próximo como a si mesmo, não faz diferença entre pessoas. É o que o Tiago está mostrando. Não trata as pessoas com parcialidade. Não faz acepção de pessoas.
E notem a importância que Tiago dá a essa questão. Isso mexe comigo. Mexe comigo. Pois Tiago deixa claro que quem obedece à lei do reino encontrada na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, que é a lei suprema do grande rei, o amor. Estão agindo corretamente, porém, quem não age desta forma está pecando e sujeito ao juízo de Deus. Como isso é sério, irmãos? Como isso é sério? Meus irmãos, vamos ser bem sinceros como eu sou. Nós, crentes do século 21, não perdemos o sono preocupados com essa questão. Eu me incluo nisso. Que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Não estamos nem um pouco preocupados com essa questão. Com o próximo. Não se prega sobre isso. Enfim. Eu estava pensando, meu Deus, como a igreja está mal. Como nós dependemos de Deus para que a sua igreja se volte para Ele. Sabe, meus irmãos, quando observo que questões como essa, que são tão valorizadas por Tiago, não mexe mais com a gente, eu chego à seguinte conclusão: a igreja do século 21 está muito distante, mas muito mesmo de estar vivendo o verdadeiro evangelho. Mas muito. E como me sinto envergonhado com essa situação, por ser pastor, fazer parte dessa geração. E não falo isso para constranger ninguém não, porque nós, infelizmente, já estamos nisso há muito tempo. Meus irmãos, eu confesso para vocês, e não quero constranger ninguém, mas muitas vezes eu subo nesse púlpito para pregar apenas por obediência a Deus. Por obediência a Deus. Pois sei que o que eu vou pregar muitas vezes vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro. E isso acontece porque há anos nós estamos acostumados a ouvir um evangelho muito diferente desse que Tiago está pregando para esses crentes. Nós estamos contaminados. Precisamos da graça de Deus. Precisamos voltar para essa graça das Escrituras. Meus irmãos, esse evangelho, que deveria ser considerado loucura apenas para aqueles que não são salvos, e infelizmente nesses dias tem sido considerado loucura também para aqueles que são salvos. Assuntos como esse não é valorizado. Ninguém sai daqui empolgado em praticar amar o seu próximo. Seja sincero. O que Tiago diz na primeira parte do versículo 13, deveria mexer com a gente, deveria tirar o nosso sono, quando ele diz, porque será exercido juízo. Juízo. Nós servimos a um Deus de juízo. E mais, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Nós não estamos para brincar. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: quem não obedecer à lei do reino encontrada na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, que é a lei suprema do grande rei, o amor, receberá juízo de Deus. E às vezes, não é querer criticar não, irmãos, mas eu vivo no meio disso. Eu vejo alguns pastores com bobeirinha no púlpito, e pessoas na igreja pensando que são salvas e não são. O juízo de Deus virá. Pois quem não obedece à lei do reino, ame o seu próximo como a si mesmo, esse não consegue exercer misericórdia. Uma coisa está ligada à outra. Como isso é sério, nós precisamos considerar e muito o que está sendo dito nessa manhã. Por outro lado, quem obedece à lei do reino exerce misericórdia. Portanto, naquele grande dia, não sofrerá o juízo de Deus, pois Tiago diz no fim do versículo 13, a misericórdia triunfa
sobre o juízo, ou seja, quem exerce misericórdia, aquele que obedece à lei do reino, aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, naquele grande dia encontrará misericórdia da parte de Deus e não juízo. Glória a Deus por isso. Portanto, eu finalizo esse bloco refletindo e fazendo com que vocês reflitam. Meus irmãos, quem obedece à lei do reino, amando o seu próximo como a si mesmo, quem não faz diferença entre as pessoas, quem não é parcial com o irmão pobre, quem não faz acepção de pessoas, quem exerce misericórdia, é aquele que é salvo. Aquele que é salvo. Olha o material para nós fazermos um autoexame. Só o salvo consegue fazer isso, com a graça de Deus. É aquele que é salvo, é aquele que Tiago diz que pela decisão divina foi gerado pela palavra da verdade. Lá fora não consegue se amar o próximo como a si mesmo. Portanto, este salvo, que Deus decidiu gerar vida nele, é capaz de obedecer à lei do reino. Esse não sofrerá o juízo divino, pois Deus exercerá misericórdia sobre ele no dia do julgamento. Porém, o que não é salvo e consequentemente não obedece à lei do reino, não consegue obedecer, amando o seu próximo como a si mesmo, que faz a diferença entre as pessoas, que é parcial com o irmão pobre, que faz acepção de pessoas, que não exerce misericórdia, receberá o juízo de Deus, e ele não exercerá misericórdia no dia do julgamento, e ponto final. Meus irmãos, muitas vezes é difícil dizer diante de um grupo de pessoas que se reúne há anos, domingo após domingo, se alguém não é salvo. Difícil. Mas o fato é, a Sagrada Escritura nos mostra características daqueles que são salvos. E aqui Tiago nos ensina, pois não obedecer à lei do reino, amando o seu próximo como a si mesmo, fazer diferença entre pessoas, ser parcial com o irmão pobre, fazer acepção de pessoas, não exercer misericórdia, são características de pessoas que não são salvas. Talvez você ainda não consiga exercer misericórdia, mas se você é cristão, nascido de Deus, você está capacitado para exercer misericórdia. Então, pense nisso nessa manhã, para que você não se engane, pensando que irá para o céu, quando na verdade naquele grande dia, Deus exercerá sobre você juízo sem misericórdia. Que Deus nos ajude. Amém? Que essas verdades possam ser imputadas nos nossos corações. Talvez ao olharmos para o que Tiago está ensinando, achemos até meio utópico. Mas se nós somos de fato gerados por Deus, nós somos capazes sim de amar o próximo como a nós mesmos. Vamos ficar de pé. Vamos orar, pedir a graça de Deus, a ajuda de Deus. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Não estamos aqui, ó Deus, para criar nenhum constrangimento. Não é esse o propósito. Mas estamos aqui, ó Deus, buscando fazer aquilo que é certo. Porque a Tua palavra nos instrui, Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Eu me sinto, como pastor, totalmente impotente. Eu não tenho capacidade, eu não tenho eloquência, eu não tenho intelecto para imputar isso no coração da Tua igreja. Mas o Senhor é poderoso para fazer isso. Meu Deus, como nós estamos distantes de amar o nosso próximo, Senhor. Como isso é difícil. Estamos contaminados, ó Deus, pelo evangelho raso, diferente, muitas vezes malditos, porque não é o Teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, para que os nossos filhos consigam viver o evangelho verdadeiro,
para que a futura igreja seja uma igreja fortalecida, conhecedora da tua palavra e praticante, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, quando fazemos acepção de pessoas, quando não damos atenção àqueles que nós achamos que não merecem atenção, quando não praticamos o amor. Precisamos da tua graça, do teu Espírito, e praticar, obedecer, porque senão seremos condenados, julgados, e quem não consegue praticar é um sinal real e verdadeiro de que não é uma pessoa salva. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar sentado, enfim, vamos louvar a Deus. E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, pois estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Glórias a ti, verdade. Está em Jesus Cristo. Verdade, Senhor. Possamos, ó Deus, valorizar tão grande salvação e mostrar frutos dessa salvação. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Esta palavra continue a arder nos nossos corações. Obrigado por esse domingo, onde nós tivemos o privilégio de prestar um culto a Ti com louvores, orações e ouvir a Tua poderosa palavra. Toma a igreja do meio nas Tuas mãos e a mantém na Tua santa e poderosa presença. Nessa manhã eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. À noite não teremos culto, tá bom? Descanse um pouco. Nem preciso recomendar que você não vá para o carnaval, porque crente não vai, né? Não sei se vai ter também, mas fique em família, tá bom? Quem for participar da campanha, dê o seu nome para o Ricardo. Deus abençoe. Quarta-feira estaremos aqui. Domingo que vem começaremos aí o mês da família. Deus abençoe rica e abundantemente.